Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E o Goiás estará em campo neste sábado às 21h30 contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O time mineiro é o líder do campeonato, 27 pontos, o Goiás é o lanterna com 9. Mas é um jogo importantíssimo para as duas equipes, né? O Atlético quer permanecer na liderança, o Goiás quer quebrar essa sequência de 2 jogos com derrota, 3 jogos sem vencer e tentar respirar, porque o Goiás hoje está a 6 pontos da primeira equipe que está fora da zona do rebaixamento, que é o seu rival, o Atlético Goianiense, que ocupa a 16ª colocação. Bem, vamos primeiro conferir o retrospecto do jogo, dados lá do futebol de Goiás. Este é um confronto muito tradicional, Goiás e Atlético já se enfrentaram 59 vezes. 24 vitórias mineiras, 17 vitórias goianas, 18 empates. 84 gols do Galo, 76 do Periquito. A última vez que o Goiás ganhou do Atlético foi em 2014, 1-0 lá na Arena Independência. Gol do meio-campo, Davi. Bem, vamos às escalações dos dois clubes, depois eu apresento a minha análise, a minha expectativa para este duelo lá no Mineirão. O técnico Anderson Moreira não conta com 4 jogadores. O Edilson, lateral direito, está suspenso, e Sandro, médio volante, e os atacantes Mike e Victor Andrade estão contundidos. Ele conta também com 4 retornos. David Duarte e Daniel Bessa cumpriram suspensão automática, enquanto o Queco e o Gilberto Júnior se recuperaram de lesões. Vamos ao provável Goiás para esse jogo de hoje. Tadeu, goleiro. Na lateral direita, uma dúvida entre Iago Rocha e Pintado. David Duarte, retornando à zaga. Fábio Sanches, Jefferson. A dúvida ela entra muito aqui, ó, é nesse trio de meio campo. Breno, esse está confirmado, vai jogar. Daniel Bessa, Shailon. Pode ser uma formação. Mas basicamente o Breno e o Daniel Bessa estão garantidos. Resta saber se o Daniel Bessa vai fazer o papel de segundo homem ou de meia. Ele ainda não fez esse papel de segundo homem no Goiás. Se ele jogar como segundo homem, a tendência é que o Shailon seja o meia. Se ele jogar como meia, aí provavelmente o Gilberto entra ali como um segundo volante. O Rara e o Ratinho correm por fora aí nessa disputa. Então, a Shailon e Gilberto é que é essa dúvida aí mais concreta deste meio campo. E o posicionamento do Bessa, evidentemente. Pelos lados, Queco e Vinícius Lopes. Lá na frente, o Rafael Moura. Agora vamos conferir aqui o Atlético Mineiro. Aí no canto superior do vídeo, você pode acessar o link que eu gravei com Cláudio Rezende, repórter da Rádio Itatiaia, o Quem São Eles? Ele trouxe detalhes deste Atlético Mineiro que enfrenta o Goiás. Vamos aqui ao provável time, inclusive o time citado pelo Cláudio, né, neste nosso bate-papo. Everson, Guga, Igor Rabelo, Hever, Arana, Alan, Jair, Marrone ou Marquinhos, aberto ali pelo lado direito, o Natan ou Johan, fazendo o papel de meio campo, Keno na esquerda, lá na frente o Eduardo Sacha. É provável que o Marrone e o Natan comecem o jogo, mas você apostar em time do Jorge Sampaoli, o seu risco de errar é sempre muito grande. O treinador do Atlético Mineiro não conta com 3 jogadores que estão servindo às suas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Já o paraguaio Júnior Alonso, o meio-campista o Franco, ele que é equatoriano, e o Savarino, atacante venezuelano. Então, temos aí esse provável Atlético Mineiro. O favoritismo mineiro, ele é indiscutível, pelo menos ao meu ver, né? O Atlético é um time que tem 100% dentro de casa, é o líder da competição, mas mesmo que fosse um outro adversário,
Eu tenho para mim que hoje o Goiás é o time de pior rendimento dentro da Série A. O Goiás não é só o lanterna, né? Porque tem equipes que às vezes estão na lanterna, em uma condição ruim, mas que têm demonstrado um futebol que mostra perspectiva de deixar aquilo. O Goiás não, o Goiás hoje é o lanterna, mas ao meu ver também é o time de pior rendimento. Então, isso por si só já torna o adversário favorito. E sendo esse adversário o líder da competição, o Atlético Mineiro, sem dúvida o favoritismo é ainda maior. Só que no futebol tem uma questão: favoritismo é uma análise pré-jogo. O fato de ser favorito não transforma automaticamente isso em uma vitória. O Atlético precisa vencer o jogo. Então é com essa expectativa que o Goiás vai ao Mineirão tentar impedir que o Atlético Mineiro vença o jogo. Para isso, o Anderson terá que conseguir fazer uma mudança radical no seu time, no seu sistema defensivo. O sistema defensivo do Goiás, que já sofreu 22 gols em 11 jogos. Então o Goiás tem uma média absurda de 2 gols sofridos por jogo. Não há equipe que suporte, equipe competitiva que suporte uma média dessa. Então o Anderson precisa corrigir. Eu vejo muito se citar, né? O Goiás precisa de atacantes, pode até precisar, mas este nem de longe é o principal problema do Goiás. O Goiás precisa corrigir as suas deficiências defensivas. Outro dia, em um vídeo aqui, eu enumerei as 4 principais falhas dessa defesa do Goiás. O Goiás é um time muito frágil na segunda linha. Qual é a segunda linha? A linha média. Você tem a linha de zagueiros com laterais e tem a linha média. Por que eu acho que o Goiás é frágil ali? Essa segunda linha ela é quebrada rotineiramente. Quase todas as vezes que o adversário desce para o ataque, ele consegue quebrar essa linha. Outro ponto, o Goiás tem muita fragilidade nas duas laterais. Os homens de lado, além de ter fragilidade nos laterais, os homens de lado que fazem o ataque, eles não recompõem com qualidade. E aí muitas das vezes você vê fazer um 2 contra 1 contra o lateral, um 3 contra 2, então contra o lateral e o quarto zagueiro, por exemplo, ou o lateral e o zagueiro central, ou um volante caindo por ali. Então, este é outro grande problema, até porque o Atlético Mineiro tem muitas forças nas laterais. Um terceiro item, o Goiás não tem intensidade na marcação. E o Anderson abriu o jogo. O time do Goiás fisicamente está morto. Não consegue jogar, não consegue competir fisicamente com seus adversários. Aí se você tecnicamente já tem muitas limitações, se você não consegue nem competir fisicamente, aí fica muito difícil você disputar um Campeonato Brasileiro da Série A. E o quarto item, que eu citei nessa lista, é a desatenção. O Goiás é um time muito desatento, muito desligado no jogo. Uma simples inversão de corredor, o time está armando pela esquerda, ele vira a bola para a direita, aquele já causa um pandemônio na defesa alviverde. Muitas bolas enfiadas do meio nas costas do zagueiro, nas costas do lateral, quase sempre isso é uma desatenção do marcador. Então o Anderson precisa dar uma solução a esses 4 itens. Porque senão vai ficar perdendo, perdendo e perdendo. No futebol não adianta ficar contando com milagre, contando com sorte. Isso pode te ajudar em um lance, em um jogo, mas não te ajuda em um campeonato. Então o Goiás precisa urgentemente resolver o seu problema defensivo. Nessa escalação do Atlético, eu vou até voltar ela aqui para a gente falar a respeito. Olha só, lado direito, Guga e Marrone. O Guga defensivamente é limitadíssimo. Era um jogador, por exemplo, para o Goiás explorar, mas não sei se o Goiás vai conseguir explorar. Mas o Vinícius Lopes em cima do Guga é muito atraente. Só que o Guga, ao contrário de quando defende, quando ataca ele tem muita qualidade. Então Guga e Marrone, por exemplo, jogando em cima da ala esquerda do Goiás, eu tenho muitas preocupações. Acho que o Goiás vai sofrer muito por esse lado esquerdo. Aí você vai do lado direito,
da defesa do Goiás, esquerdo do ataque do Atlético, a tendência é de mais perigo ainda. Arana e Keno, jogando em cima da ala direita do Goiás, que pode ser Pintado e Queco, ou Iago Rocha e Queco. A diferença técnica é grande, né? Então, esse time do Atlético, por exemplo, por que eu falo essa questão de ter uma atenção muito grande? Esse time do Atlético, ele deve formar uma linha de 5 atacantes, pelo que eu conheço do São Paulo. Ele vai abrir os 2 laterais, Arana e Guga. Eles vão dar o que se chama de amplitude. Ele abre os 2 laterais para eles jogarem como os pontas. Ele fecha os 3 atacantes. Aí ele põe o Marrone jogando por dentro, entre o zagueiro e o lateral esquerdo. Do outro lado ele põe o Keno jogando entre o lateral e o zagueiro central, com o Eduardo Sacha na frente. 5 homens, uma linha ali praticamente em cima da linha da grande área do Goiás. Ele aproxima o Natan e o Jair e faz uma linha mais atrás com 3. O Alan e os 2 zagueiros, provavelmente jogando todos eles dentro do campo do Goiás. Então, se você não tiver uma atenção redobrada para fazer essa marcação, uma hora sobra para eles. Você não suporta jogar 90 minutos. Especialmente se você não tiver a bola, não controlar a bola em muitos momentos. Porque senão você fica um ataque contra a defesa praticamente dentro da sua área, e isso é muito perigoso. Então o Goiás tem um jogo bastante complicado nesta noite. Acho que o Anderson deveria inclusive ter pensado na possibilidade de formar uma linha de 5 atrás. Porque como o São Paulo deve montar uma linha de 5 atacantes, era interessante que o Goiás também tivesse uma linha de 5. Com 3 zagueiros, 2 laterais pelo lado. Abre mão talvez do Rafael Moura, ou do Queco, mas abrisse mão de um dos atacantes, fazia uma linha de 5, uma linha de 4 e sobrava somente um na frente. Para você, pelo menos matematicamente, tentar equilibrar as coisas com o Atlético ali atrás. Mas vamos ver, né? Na hora do jogo, talvez ele se desenhe diferente disso que eu estou citando aqui, mas penso que isso é pouco provável. Boa sorte ao Goiás, que vai precisar muito nesta noite lá no Mineirão. E você, torcedor, deixe aí o seu comentário, o seu palpite para o jogo, que escalação você montaria para o Goiás para enfrentar o Atlético Mineiro. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, comente, curta, compartilhe os vídeos, assim você fortalece esse espaço de debate e discussão do futebol goiano. Um abraço a todos vocês e até a próxima.